Nesse vídeo eu vou fazer uma review das canetas Pilot, que é uma marca muito famosa para caneta de contorno de desenho. Eu vou fazer o contorno desse desenho aí que eu tô botando na tela e eu vou te mostrar todos os pontos positivos e vou dizer se vale a pena comprar essas canetas. Você já está cansado de tentar fazer os personagens preferidos e não conseguir? Então, eu tenho a solução para o seu problema. Curso Anime Sem Dom. Nesse curso você vai aprender do zero como desenhar e colorir igual um profissional como nunca imaginou, mesmo sem ter nascido sem nenhum tipo de dom. Link na descrição abaixo, um preço super acessível. Garanta logo a sua vaga. E aí galera, começando mais um vídeo no canal, quem tá falando é o Wesley. E nesse vídeo vamos fazer review das canetas Pilot, tá bom? A marca Pilot é uma marca bem famosa de caneta. Ela é a segunda mais famosa, atrás só da Unipin, que essa aí eu vou usar em outro vídeo, vou fazer uma review em outro vídeo, tá? Pra quem não conhece, isso é uma caneta mais específica para contorno de desenho. Principalmente quando você está começando, você vai contornar o desenho com aquela caneta Bic preta, normalzinha. Que é uma caneta boa, assim, dá pra você fazer assim... não vou nem dizer que é bom, acho que dá pra você fazer um desenho bom, dá pra fazer uma boa line art. Mas aí tem essas canetas como a Unipin, como a Pilot, que são canetas mais específicas para o contorno do desenho, tá bom? E elas têm algumas, tem a Oficial Pin, tem a MPB, eu tô botando na tela as duas que eu tô usando. Não faz muita diferença, tá? O que mais importa realmente é a marca, tá? Mas só explicando para vocês entenderem mais ou menos. Então essas canetas elas são um pouco mais especializadas pro desenho em si. O que muda essas canetas, por exemplo, de uma Bic? Elas geralmente são mais firmes, o traço delas, a tonalidade é um pouquinho mais preta, ela é mais firme, então a ponta dela é um pouco mais dura, um pouco mais resistente, podemos dizer assim. É mais fácil de fazer traços mais retos. A Bic, se você for contornar com ela, ela sempre vai ficar um traço um pouco mais falhado e ela vai juntar muita tintinha na ponta, porque ela não é feita para fazer contorno. Então isso meio que acaba atrapalhando, porque ela junta a tinta na ponta e ela pode manchar o desenho. Sem falar que ela não se gruda tanto ao papel, vamos dizer assim. Então, dependendo, tu pode ainda assim manchar o desenho depois de um tempinho. Tem que realmente esperar um bom tempo para ela secar, para ela não ter problema de não manchar o desenho. Então essas canetas especializadas para desenho é mais fácil de fazer o traço, tá bom? E line art é uma coisa bem difícil de fazer, tá? Você tem que ter uma mão bem reta, com bastante calma. Aí eu fiz aí. Não vai ser uma grande line art, não vai ser muito longo esse vídeo não. Porque realmente não tem muito o que falar. Sim, a line art é difícil. Porque por causa que você tem que ter uma mão bem firme mesmo. E fazer com bastante calma. Eu tenho alguns vídeos de line art nesse canal, tá bom? Que eu aconselho você a assistir. Vou deixar no final desse vídeo a playlist de tutoriais de desenho. Entra nela que tu vai achar esses dois vídeos que eu tenho. Mas umas dicas rápidas que eu posso dar é segurar na ponta, movimentar a folha e ter muita paciência. São dicas bem rapidinhas que vão te ajudar a fazer uma boa line art. E tem dois tipos de line art, tá? Que dá pra fazer. Uma mais rápida, mas porém mais difícil, e uma mais fácil, porém bem mais demorada. E esses dois tipos eu explico lá no vídeo certinho, tá? Aqui não dá pra explicar não. Então entra ali nesses videozinhos que você vai ver. Então eu tô usando essas canetas. Outra dica que eu posso dar, mais de line art em específico mesmo, é sempre fazer com dois estilos, assim, como é que eu posso dizer? Com duas grossuras de traço. Vocês podem ver que a roupa ali do Sasuke eu fiz com uma caneta mais grossa mesmo, uma caneta assim 2.0. E aí é uma caneta bem grossa, assim, sabe? É quase tipo uma canetinha, lembra um pouquinho. Não é igual, mas lembra um pouquinho a ponta de uma canetinha, porque é bem grossa. E aí a parte do pescoço, a parte mais detalhe, como o formato do rosto, eu fiz com uma caneta um pouco mais fina. Ó, como eu tinha dito, eu virei a folha para facilitar o traço. Pra eu não fazer tão tremido, não errar, sabe? Tentar fazer o mais reto possível. Então,
eu fiz nesse formato do rosto aí, eu fiz uma caneta mais fina do que eu fiz do contorno da roupa. E aí em alguns detalhes, como a boca, o nariz, o olho, eu fiz com uma caneta ainda mais fina. O que eu quero dizer com isso? Muda a grossura dos traços dependendo do detalhe. Isso ajuda a dar um aspecto mais vivo no desenho, porque você chama mais atenção para partes maiores e partes menores ficam mais discretas, que isso é uma coisa que vai ajudar no seu desenho, tá? Você não quer que, por exemplo, tá fazendo um rosto de um personagem, não quer que o nariz dele chame muita atenção. Claro, não vai fazer tanta diferença, mas os desenhos são detalhes, então esse detalhe de mudar a grossura da sua line art no resultado final faz diferença sim, fica um resultado muito mais natural, assim, sabe? Detalhes menores chamam menos atenção, isso é uma coisa meio lógica se você parar pra ver, tá? Então isso é uma dica que eu posso dar. Mas agora falando das canetas, é uma caneta boa, tá? Uma caneta que não acumula muita tinta nela, como eu falei na Bic, por exemplo, ela com fazendo tu acumula muita tinta, então acaba que tu pode manchar. É uma caneta que tem uma ponta bem firme, então ajuda isso a fazer um traço reto. Tem uma boa durabilidade, assim, ela dura bastante desenho, não é uma coisa que tem que ficar comprando sempre. O preço não é tão caro, as Unipin são mais caras. Acho que essa da caneta tá em média de 7, 8 reais, chega a 10 no máximo. Uma Unipin é 17, pelo menos aqui onde eu compro na minha cidade. Então, não é uma caneta tão cara, tem outras canetas bem mais caras. Sei que com uma caneta normal, 7, 10 reais é bem caro, mas em comparação com as outras não é uma caneta tão cara. Então o traço dela é firme, ela não junta tão ponta. Eu não manchei o desenho, tá? Se tu acabar pegando a mão em cima ali, que eu não gosto muito de usar a folha, mas isso é uma dica que eu também dou lá no vídeo das line arts. Mas eu não gosto muito de fazer isso. Mas assim, não é muito fácil de manchar não, é bem tranquilo, a questão é isso, então a tinta não é uma tinta muito, que borra muito fácil. Então é uma caneta muito boa realmente, sabe? E principalmente, o fato principal para tu usar essa caneta, ela é bem melhor do que a Bic, tá? A caneta Bic é uma caneta que você consegue usar, você consegue sim fazer uma boa line art com ela, mas é óbvio, ela não é uma caneta específica para isso. Então, quanto antes possível você puder usar outra caneta, melhor, tá? Então, eu aconselho sim você usar essas canetas da Pilot, é uma caneta muito boa, tá? Muito boa realmente. Consegue fazer uns desenhos bem tranquilo, tá? E esse desenho foi uma line art bem simples e que tem bem pouca line art, tá? Até vou botar aí no final o resultado que vocês vão ver no desenho. O resultado final de depois de toda a line art concluída, vocês vão ver que não tem tanta caneta, tem lápis de cor, o cabelo eu vou fazer um semi-realismo, então eu logo não vou fazer contorno, então assim, foi uma referência bem simples realmente para um vídeo mais tranquilo. Então foi assim que ficou o desenho no final. Um vídeo mais simples, assim, uma line art que não é muito complicada, mas não tem muito o que falar sobre esse material, tá? Um material bom que realmente vale a pena, tá? Vou deixar aí no card, como eu tinha dito, a playlist tutoriais de desenho. Entra nessa playlist você não só vai achar vídeos da line art que eu tava falando, mas também de pintura e esboço. Realmente vai ser uma playlist que vai ajudar bastante, tá bom? Então, eu agradeço de coração se gostou do vídeo, deixa um like, inscreve no canal, compartilha com um amigo se puder, isso me ajuda demais. E até o próximo vídeo. Tchau!